Viva, sou a Sofia, bem-vinda à Ideias de Trazer por Casa e a mais uma Terça Minimalista. Hoje o tema será um bocadinho diferente, gostaria de ir ao projeto 2017 e falar-lhe sobre o tema do mês de novembro que terminou, que foi a hipnose. Não fiz muitas leituras, nem vi muitos vídeos, mas nesta altura, final do ano, pronto. Mas acho que não li nada, na verdade, mas vi vídeos de John Butler, João Oliveira e a Beatriz Acampora, dois colegas do Brasil, a Cynthia Locker, Telman Knudsen, Andrew Austin, Alcimar Vidolin, Alberto Lopes, Helena Beloff, alguns outros nomes que agora não me recordo, mas estes foram aqueles que eu registrei. Vi coisas como um documentário sobre hypnosurgery, revi na verdade para ver se mantinha-se e para ver o que retirava dali agora, neste momento, sobre a psicologia da aprendizagem, sobre o pânico, sobre o mundo dos sonhos, a realidade ou a imaginação, não é? A imagem do self no espelho, sobre as relações humanas, algumas induções e aprofundamentos sobre a hipnose na cura de doenças, na investigação criminal, sobre temas como abdução, obesidade, dependências, peso, controle de peso, na cirurgia, uma vez mais hypnosurgery, o que mais? Regressões, demonstração de anestesia, uma técnica anestésica, a levitação do braço, enfim, induções e algumas demonstrações. Brian David Phillips também, que não escrevi ali. Steve Jones, não sei se escrevi, se não. Enfim, essencialmente foi isto que visionei, porque acabei por não ler nada, não é? E o que é que eu retirei dali? Eu tirei algumas notas também, porque já sabia que depois não ia lembrar de grande coisa, não é? Então vamos lá. Essencialmente aquilo que eu anotei tem mais a ver com a minha prática, não sei se ajudará alguma coisa a quem está desse lado a ver, não é? Mas pode ser que de alguma forma possa ser útil em algum momento. Sugestões como give the weight of your body to the surface that supports it. Não é nada demais, mas eu achei interessante esta sugestão. Entregue o peso do seu corpo à superfície que o apoia, não é? Onde ele repousa neste momento. É interessante esta sugestão, a forma como ela está formulada, porque é uma entrega, é uma sugestão de entrega ao mesmo tempo de alívio, de conforto de alguma forma, porque há ali um apoio, há uma estrutura que apoia, não é? Então eu gostei da sugestão, ainda não a usei, mas eu tomei nota para me lembrar e poder usá-la de alguma forma, adaptando às necessidades. Possibilidade de alterar um pouco a ideia da prática com a energia dos ascendentes e familiares e amigos do presente quando adequado. Eu já expliquei isto melhor. Sentindo-se a receber o apoio e energia como um raio de luz azul, colocando do lado direito essa imagem ao centro, surgindo a situação. Eu ouvi um exercício que me deu uma ideia de afinação, digamos, de melhoria de um exercício que por vezes uso, que tem a ver com a energia dos ascendentes. É uma ideia, é uma metáfora que ajuda a que a pessoa sinta confiança, sinta apoio, sinta energia para fazer, sinta motivação. No fundo tem muito a ver com autoconfiança e segurança nas suas próprias capacidades, enfim. E passa por quê? Por se imaginar, e é mais ou menos isto, e referindo como antes daquela pessoa vieram ao mundo, à vida, os seus pais e os pais destes pais, não é? Ou seja, 4 antes deles, ou seja, 8 antes, não é? E esta árvore vai aumentando, vai se multiplicando, alargando mais e mais. E no fundo acabamos por falar de uma imensidão de ascendentes, de pessoas que vieram antes de nós, do mesmo
ramo familiar, da mesma árvore familiar, e que, usando aqui um pouco a ideia de que mesmo já tendo ido estas pessoas, e para quem isto faz sentido, já tendo partido desta vivência, a energia delas continua a apoiar-nos, e o que a vida quer é o desenvolvimento da própria vida, e o que estas entidades quererão, com certeza, será que a sua família, os seus descendentes, que vinguem, que progridam, que desenvolvam o caminho. Então eles querem estar lá para eles, querem estar lá para apoiá-los, e independentemente das escolhas que possam fazer ao longo do seu caminho, têm o apoio, podem sentir o apoio dos seus ascendentes, de toda esta herança, não é? O objetivo é que o sinta não como uma carga, porque há esse perigo, é preciso formular de uma forma adequada, não como uma carga, mas como um incentivo, como um boost de energia que ajuda a enfrentar e seguir em frente, não é? A sentir mais fé, mais confiança. Aquele exercício deu uma ideia de integrar nesta prática a luz azul, e alguns detalhes um pouco diferentes podem ser melhorados, digamos assim, podem melhorar esta técnica que de vez em quando uso. Mais, nova percepção de mudança, sendo um agente de mudança. A partir de agora a mudança não governa a sua vida, permite-lhe que a melhore. Isto foi de um exercício que eu ouvi do Alcimar Vidolin, e que eu gostei muito destas sugestões no contexto onde elas estavam integradas, mas achei que poderiam ser usadas de muitas formas. Eu ouvi isto num áudio que era o homem elástico, se eu não me engano, e é muito interessante esta metáfora do homem elástico. Aliás, eu pretendo tomar notas sobre a metáfora em si, guardei o áudio para já, porque me parece que pode ser útil em determinadas situações. De qualquer forma, é esta questão, a sugestão da mudança. A partir de agora, a mudança é como se a pessoa integrasse esta mudança, não é? Há uma nova percepção da mudança. Geralmente, a mudança, por ter a ver com algo que não é familiar, amedronta, assusta. Então, ajudando a uma nova percepção sobre a mudança, e sendo ele próprio, a pessoa, um agente da mudança, não é? Fazendo com que essa mudança aconteça, substituindo o sentimento de entusiasmo, de ansiedade por entusiasmo. Isto não é novo, eu quis apenas lembrar, é algo que uso por vezes, mas que me lembrei, ou quis tomar nota para me lembrar que posso usar mais vezes. Porque de facto a ansiedade boa e a ansiedade má, não é? Como muitas vezes chamamos, mas a ansiedade é natural, de todo o tipo e feitio. Então nós podemos aproveitar e modificar um bocadinho a percepção da ansiedade em si, a percepção desta emoção, e senti-la como algo positivo. Então naquele momento em que surge aquilo, pode ser sentido como entusiasmo. A partir daquele momento em que sente o primeiro sintoma que antes associava à ansiedade, pode entendê-lo como um sinal de entusiasmo, um entusiasmo que está a sentir por aquela situação, porque vai permitir. Quando eu uso este tipo de sugestões, geralmente tem a ver com a mudança também, com o fazer acontecer a mudança, com o resolver, mas que resulta bem para algumas pessoas que têm um determinado tipo de funcionamento, não é? Que gostam de resolver os assuntos logo e não os deixar, não adiar, não procrastinar, não os deixar desenrolar-se, marinar de alguma forma, e gostam de os resolver logo. E para estas pessoas com este tipo de funcionamento é muito útil este tipo de sugestões, porque a pessoa sente entusiasmo por poder resolver alguma coisa o quanto antes. Então aqui podemos associar claramente o entusiasmo aos sintomas de ansiedade, mas como disse, em certas circunstâncias eu foi lembrar-me que pode ser usado de uma forma mais a miúde esta estratégia. Mais, inspirando oxigênio azul, expirando, o que é que eu escrevi? Dúvidas, até inspirar e expirar a luz azul. Foi só esta notinha, fala por si só. Cura egípcia, isto foi algo que a Beatriz, eu julgo que foi a Beatriz Acampora que comentou num congresso sobre hipnose brasileiro, e ela mencionou a cura egípcia, apesar de eu ter uma ideia, uma visualização, uma técnica usada em sessão, apesar de eu ter uma ideia do que poderá ser a cura egípcia, que me parece óbvio, pode não ser, então eu gostaria de pesquisar um pouco mais sobre esta técnica.
colocar os pensamentos e as coisas que pudessem estorvar de alguma forma a sessão numa arca do tesouro durante a sessão. Eu costumo usar a ideia do bengaleiro, por exemplo, que possa estar do lado de fora da sala, um bengaleiro muito especial, onde pode pendurar, para além do casaco, e o chapéu, eventualmente, pode pendurar todas as ansiedades, as expectativas, tudo aquilo que pudesse estorvar de alguma forma. Aqui a arca do tesouro é uma ideia que quero explorar, pensar um bocadinho mais, ao explorar o meu pensamento, e por isso tomei nota. Mas alguém falou na técnica zip file technique. Um fecheiro zip no computador é um fecheiro compactado, de forma que cabe muita coisa lá dentro, não é? Mas antes haviam as cassetes zip também, não é? Cheias de informação, estilo disquete, que, pronto, transportavam informação de um computador para o outro. Então, esta zip file technique falava algo, tem a ver com algo como escrever as sugestões que queremos trabalhar num papel, por exemplo, para a auto-hipnose, e depois da indução do transe, dar a si mesmo a autossugestão de fazer o upload dessa drive zip, não é? Desse fecheiro zip. Então, como nós já escrevemos antes, elas estão lá, podemos não estar a pensar nelas, podemos nem nos lembrar de todas conscientemente no momento, mas nós sabemos que aquele é o nosso fecheiro zip, e no momento nós temos a intenção de carregar o fecheiro zip. Então são as tais sugestões que podemos não lembrar todas conscientemente, mas vamos estar a trabalhar sobre elas também. É uma ideia que me pareceu interessante. Inner Allies, Higher Self, Inner Guides, no protocolo para conhecer o nosso superior, os nossos guias interiores, ou o nosso guia interior, ou o sábio interior, e que estes são aliados internos, não é? E eu gostei deste termo para estas partes de nós. Ele falou ainda em Transforming Your Demons into Allies, e eu gostei muito desta ideia. Não tive acesso ao resto desta palestra, mas no fundo eu acabo por perceber mais ou menos a ideia que seria transmitida ali, transformando os demónios em aliados, não é? Começando por dizer obrigado, por agradecer àquele comportamento que estamos a querer transformar, por exemplo, substituir de alguma forma, e agradecendo-lhe, porque de alguma forma ele estava a procurar satisfazer uma necessidade nossa, tinha uma boa intenção por trás deste comportamento. Então, começando por agradecer, perguntando o que necessita de nós, não é? No fundo é isto que acabamos por fazer na terapia das partes, ou com algumas outras estratégias. Eu disse que isto era um bocado técnico, mas pronto. Mas para quem for útil, será. E então procurando que transformá-los em aliados, não é? Porque no fundo devemos ter um objetivo em comum. Mais ou menos isto. A sua altura é você que decide qual é. Isto foi também do exercício do Homem de Elástico. Eu achei muito interessante, acho que foi deste exercício. Achei muito interessante esta partezinha no final em que diz: a sua altura é você que decide qual é. Pode encolher-se ou pode esticar-se e ter a melhor altura para certo momento. Gostei imenso. Imagine todas as maneiras como pode-se esticar. Será empolgante acompanhar a sua vida, agora que você é o herói da sua vida. E isto acaba por conter aqui várias ideias, algumas técnicas que eu achei muito interessante, por isso é que eu quero tomar nota daquela técnica para poder usá-la em algumas situações. Aquela metáfora, não é? Não é uma técnica, é uma metáfora. Isto também já não me recordo de onde foi. Please do not... Isto são questões práticas, e isto foi mais para passar em frente do que propriamente para mim, mas eu tenho um papelinho ali do lado de fora pendurado da porta que diz silêncio por favor, ou em sessão, agora não me recordo. Pronto, em sessão, algo assim. E em tempos eu tinha na porta do meu gabinete também a sessão a decorrer, silêncio por favor, algo assim, ao contrário. E a sugestão é: please do not knock, session in progress, please come back at. E usar um post-it ali no lugar
por favor volte mais tarde às, e depois só pôr um post-it com as horas certas, quando a pessoa está em sessão, começa a sessão e pronto, sabe mais ou menos quando é que acaba, não é? E pode voltar às. Mas isto é quando há uma porta posterior, então foi mais para manter aqui a ideia, poder dar sugestão a alguém que possa ser útil, porque por vezes é necessário, em coaching é muito útil, mais do que para mim. A mente recompensa o organismo quando alguma coisa gera bem-estar, para que possa querer voltar a fazer a mesma atividade e cuidar do seu bem-estar. Este é um mecanismo de recompensa, não é? Apenas para lembrar que isto pode ser aproveitado de diversas formas, tanto na psicoeducação, na conversa com o cliente, como nas sugestões que usamos em algumas práticas. Pode ser útil porque, de facto, a mente recompensa determinado tipo de comportamento, determinada atividade, determinada decisão que nós possamos tomar quando nos traz bem-estar naquele momento, não é? Isto é a vida a cuidar da própria vida, então tomei nota. Associar um pensamento que gera mal-estar à criação automática de um pensamento relaxante. Esta foi uma ideia que me surgiu mais do que as leituras que eu fiz, não foi leituras, mas dos visionamentos que fiz. Foi uma ideia que surgiu, que uso de outras formas, mas nunca usei porque eu não costuma ser esta a estratégia que eu proponho para abordar os pensamentos que geram mal-estar, mas que pode ser útil. E por último, things reside everywhere in your body. As coisas ficam em qualquer lado, em todo lado no seu corpo. E no fundo isto tem muito a ver com as emoções, não é? As emoções ficam presas no nosso corpo, então tem a ver com isto, com esta ideia da ligação mente-corpo. Mas eu gostei da frase, então tomei nota da expressão porque gostei dela. Pronto, e foi isto que eu retirei assim. O resto é mais daquilo que para mim já é natural e não se sobrepôs, não chamou tanto a minha atenção, não tomei nota e neste momento eu não recordo mais do que isto, mas espero que possa ser útil de alguma forma. Entretanto, dezembro já começou e o novo tema é a prática clínica, que ainda não comecei a ver nada nesse sentido. Aliás, eu tenho andado a ver a série Psi e podemos dizer que pode ser útil nesse sentido. Mas posso dizer que, porque é uma terça minimalista, não é? Falamos de estralho aqui também, neste projeto, eu apaguei dos que vi que não quis mais, não quis manter, apaguei um pouco mais de 1.6 GB de espaço em disco, aqui da pasta Vídeos sobre Hipnose. E pronto. O que retira daqui para si? Se alguma destas coisas lhe serve, deixa abaixo nos comentários para podermos continuar esta conversa. Entretanto, por hoje é só. Até breve e tenha um dia feliz.